Devocionais da Bíblia toda em um ano. Hoje, Esdras, capítulos 8 a 10. Nos capítulos anteriores, de Esdras, capítulo 1 ao 7, nós vimos o retorno do povo do exílio e o foco na reconstrução do templo e na restauração, adoração, o estabelecimento de toda a ordem de culto. Agora, o foco muda para a santidade interior. O povo deveria ser santificado no coração, no interior, não apenas com uma estrutura de culto ou com rituais, mas louvando a Deus e o adorando e servindo como um povo puro, separado ao Senhor e arrependido pelo pecado. O capítulo 8 começa então com uma lista de nomes daqueles que voltaram do exílio juntamente com Esdras, aqueles que voltaram da Babilônia juntamente com Esdras. Inclusive, em seguida, Esdras manda buscar levitas para que fossem para Jerusalém a fim de apoiar o trabalho que seria realizado por Esdras. Em seguida, do versículo 21 em diante, é narrado então toda a jornada de Esdras para Jerusalém. Antes da jornada, Esdras proclama um jejum, ordena que todos se humilhem diante do Senhor, para que o Senhor conceda uma boa viagem a eles, e para que tudo ocorra bem. Esdras teve vergonha de pedir ao rei um exército, homens que os protegessem no caminho. Mas a base para tudo isso era justamente a confiança que eles tinham em Deus. Esdras sabia que a mão do Senhor estava sobre todos eles que o buscam, para o bem deles, mas a força da sua ira são contra todos aqueles que o abandonam. Esdras sabia que a confiança deles na viagem segura deveria estar em Deus, e não em exércitos. Em seguida, também a entrega das contribuições dos sacerdotes, a fim de que eles levassem todas aquelas ofertas, aquela riqueza, para Jerusalém, e ali usassem toda aquela prata, aquele ouro, aquelas pedras para o serviço ao Senhor. E por meio dessa confiança em Deus, o povo chega em segurança a Jerusalém. A mão do Senhor estava sobre eles e os livrou das mãos dos inimigos. E assim chegaram seguros em Jerusalém e descansaram 3 dias. O capítulo encerra dizendo também que aqueles que voltaram, os exilados, eles ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, mostrando novamente a importância do culto na vida daquele povo que voltava do exílio. Mas ao chegar, Esdras percebe que havia um problema grave naquele povo. Esdras descobriu que o povo se misturou com os povos que não temiam a Deus por meio de casamentos, violando assim a aliança do Senhor. E ele reage com um profundo lamento e ora em nome do povo ao Senhor. Ele declara sua confusão e sua vergonha por conta da graça do Senhor concedida àquele povo, que agora era negligente ao estabelecer alianças com aquele povo que não temia o Senhor. Enquanto Esdras se lamentava diante da casa de Deus, Secanias, um homem que estava ali presente, animou, lembrando do pecado do povo e do dever que Esdras tinha de restabelecer a ordem em Jerusalém. E assim, Esdras levantou e chamou todos os sacerdotes para que eles convocassem a todo o povo que estivesse diante dele. A denúncia de Esdras foi dura para com o povo. Esdras disse: se vocês forem fiéis, casando com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel, portanto, façam confissão ao Senhor Deus dos seus pais e façam o que lhe agrada. Separem-se dos povos desta terra e das mulheres estrangeiras. Devido à quantidade de casos, o povo pediu para que Esdras considerasse estabelecer um dia em que juízes julgariam caso a caso. E assim aconteceu. O povo então se reuniu diante dos juízes e caso a caso eles foram examinando, num longo período de tempo. O início desse processo começou no primeiro dia do 10º mês e foi concluído apenas no primeiro dia do primeiro mês, no ano seguinte. A conclusão de Esdras traz uma lista de nomes daqueles que haviam se casado com mulheres estrangeiras. Essa lista mostra a importância da disciplina pública em caso de pecados notórios e reconhecidos. Aqueles que haviam pecado se casando com mulheres estrangeiras deveriam ser reconhecidos por seu pecado e serem reconduzidos ao Senhor ao se arrependerem do pecado. Essa lista servia de advertência, mostrando que o pecado tem consequências. Mesmo aqueles que eram filhos de sacerdotes haviam caído e precisavam de arrependimento. Ao mesmo tempo, essa lista chama a esperança
pois mostra que houve confissão e correção do pecado. Os últimos capítulos do livro de Esdras mostram que o retorno do exílio não bastava ser apenas algo físico. Não bastava que o povo retornasse apenas de forma física para a terra do Senhor, para a terra prometida, ou reconstruírem apenas o templo, mas era necessário que houvesse pureza e santificação por parte do povo. O autor deixa evidente que o povo precisava ser purificado do pecado, especialmente no que diz respeito à mistura religiosa por meio de casamento com outros povos. Para a comunidade pós-exílica, esses capítulos servem como exortação à santidade e à fidelidade à aliança, mostrando que o retorno a Deus deve ser total, de coração, de comportamento, envolvendo toda a comunidade. A restauração continua avançando, mas ainda é incompleta. Ainda é necessário que haja arrependimento e a purificação do povo. Por isso, nós devemos olhar adiante, olhar para Cristo, pois somente em Cristo esses pecados, essas falhas serão plenamente supridas, serão tratadas. O povo de Deus será santificado somente por meio de Cristo. Dessa forma, Esdras atuou como um tipo de Cristo. Foi ele quem conduziu o povo em segurança até Jerusalém, foi ele quem intercedeu pelos pecados do seu povo, foi ele quem liderou o processo de arrependimento e de santificação do seu povo. E tudo isso é plenamente realizado por Cristo. Cristo é aquele que conduz o seu povo para o seu reino, é quem nos conduz em segurança para o descanso prometido por Deus. Cristo é o sacerdote que intercede perfeitamente pelo seu povo, sacerdote que intercede sem cessar pelo seu povo. Além disso, é Cristo quem purifica a sua igreja, quem purifica o seu povo. Portanto, toda essa conclusão de Esdras aponta de forma necessária e urgente para Cristo. Portanto, nós precisamos reconhecer que a vida com Deus exige mais do que apenas rituais, apenas do que mais frequentar cultos. Nós precisamos zelar pela pureza do nosso coração. A restauração da comunhão com Deus não passa por meros rituais, mas é necessário que haja um coração disposto, sincero, pronto a obedecê-lo. A nossa obediência externa deve ser um reflexo do nosso coração transformado. E essa santidade externa é evidenciada inclusive em nossos relacionamentos. A santidade exige separação prática. É inadmissível que um crente desenvolva um relacionamento com alguém que é descrente. É claro que isso é possível no caso daqueles que vêm à fé quando já estão casados, e isso deve ser realmente mantido assim. Porém, aqueles que ainda não se casaram devem ser zelosos, não cedendo a relacionamentos que desagradem a Deus. Se ainda há espaço para arrependimento, arrependamo-nos. Se você tem tem desenvolvido um relacionamento com alguém que não teme ao Senhor, fuja disso quanto antes. Confie no Senhor, como o povo, como Esdras confiou no Senhor. A confiança foi justamente o caminho para que Esdras realizasse, colocasse em prática a reforma que Deus desejava que ele fizesse. Que o nosso coração confie no Senhor, mesmo quando as circunstâncias parecerem desesperançosas, mesmo quando parecer que a saída não é se arrepender, arrependa-se, confie na graça de Deus e desfrute do perdão que Ele concede em Cristo.